Fala galera, está começando mais um Dogma Central e hoje é um vídeo do inscrito. Inscrito esse que se chama, olha só o nome dele, Frango 1.0TK. Com certeza, velho, esse daí não é seu nome não, porque se for você precisa de ajuda. O vídeo pedido pelo Frango é: Dogma, faz um vídeo sobre a análise do beijo da Misato com o Shinji. Dengoso esse frango, né? Dengoso. Então no vídeo de hoje, análise do beijo mitológico da Misato com Shinji. Misato Katsuragi é uma das mulheres mais lindas de Evangelion. Tem personalidade forte, é decisiva, ela é a Misato. O Shinji é considerado um herói para uns, uma piada para outros, uma meba para uns e um cara legal para outros. No entanto, esses dois Universos diferenciados se encontram em um beijo no futuro. E esse beijo rolou como? O que tem esse beijo que é tão assim comentado, principalmente pelos fãs do Evangelion? O que há nesse beijo? A Misato, ela sempre teve um comportamento normal. Ela é uma adulta, tem as suas responsabilidades, ela trabalha na NERV e ela tem o poder de decidir o que ela quer fazer. Até posso ir além. Ela na realidade chegou até fazer um papel de pai para o Shinji e também de mãe. Ela sempre procurou encorajar o Shinji, sempre deu forças para ele e sempre entendeu os sentimentos dele, mas mesmo assim sempre estava lá para apoiar ele. E quando ela tinha que dar um puxão de orelha, mas bem gostoso, ela ia lá e dava. Se analisarmos a Misato pelos problemas que ela passou, pelos problemas que ela tem, e ainda tem que encorajar o Shinji, que tem apenas 14 anos, é muito mais jovem do que ela, é de admirar a atitude dela. E é por isso que eu considero a Misato a melhor mulher que eu já vi em um anime. E não é porque eu sou fã de Eva, tá, cara? Eu tô falando isso no conceito de vida mesmo, de interpretação da vida real para um personagem fictício. Misato é um exemplo de vida para qualquer pessoa, mesmo que você não aceite isso. E tal como qualquer pessoa, ela tem também os seus problemas, mas ela é estável, sabe lidar com muitos deles. E sobre sua paixão, a Misato sempre foi apaixonada pelo Kaji. Na série nós vivenciamos o romance entre eles, aliás, um re-romance, porque eles já estiveram juntos antes, e até onde nós podemos ver claramente é que ela nunca fez algum incesto com outro personagem, até mesmo antes de conhecer o Kaji. O máximo que ela fez foi fazer algumas brincadeirinhas para descontrair, não é? Para quebrar o gelo. E logo no primeiro episódio a gente vê que ela começa a tirar onda com o Shinji. Ficou bravo? Desculpe. Você é apenas um garoto. Comparar o Shinji do jeito que é com a Misato, a gente vê assim, cara, a Misato é malandro e o Shinji não é. Ela é meio maliciosa, né? Sabe aquele jeitinho dela. E não se preocupe, eu não vou nem encostar a mão nele. E o Shinji não, ele é certinho. CDF. Shinji é um cara muito retraído. Tem muita vergonha de muita coisa. Tem medo de muita coisa. Ele é mais problemático. É marcado por diversos problemas do passado que envolve a mãe dele e o pai dele. E é do nada jogado para pilotar um baita robô gigante sem instrução nenhuma, com o propósito de salvar a Terra. Shinji, apesar de tudo, não é um cara muito malicioso. Para falar a verdade, ele nem tem malícia, velho. Depois daquele incidente que aconteceu no quarto da Rei, onde ele caiu por cima dela, ele ficou super vergonhadão, saiu de cima dela, enfim, foi sem intenção. E depois, o que quase aconteceu, né, foi de vontade dele dá uma bitoca na boca da Asuka quando ele estava dormindo. O Shinji pode ser retraidão, gente, mas na boa, o cara é homem, ele sente atração. Clássica fase da puberdade, né? Ele tá se descobrindo, tá se transformando. Todo mundo ali, né? Os pilotos têm 14 anos de idade, é muita coisa acontecendo. Muito bem representado isso em Evangelion. Isso também acontece na vida real. Com algumas pessoas sim, com outras pessoas não. Depois rolou um incesto inesperado por parte da Misato com o Shinji. Misato não soube se expressar naquele momento, não soube o que dizer com o Shinji naquele momento e acabou fazendo uma coisa por impulso que deu a entender
que foi um incesto pra cima dele. Eu não sei o que fazer ou dizer. Eu só posso ficar aqui com você. Não me toque! O Shinji, muito boladaço, saiu de perto, ficou irritado e se escondeu e ficou lá no quarto dele por dias. Conhecer os dois? Então vamos dar uma prosseguidade aqui. Agora chegamos ao filme The End of Evangelion, quando a coisa começa a acontecer. Eu falo acontecer por tudo que é lado mesmo, porque o mundo tá acabando nesse filme. A JSSDF está matando todo mundo. Misato se encontra na posição de ter que fugir com o Shinji, e se não bastasse isso, os caras estão começando a instrumentalidade humana. E naquele momento, Misato encontra no Shinji a única esperança para que eles consigam pelo menos ter uma chance para sobreviver. E ela faz a parte dela com unhas e dentes, que é salvar a vida dele, para ele pilotar o Evangelion e fazer alguma coisa para a humanidade. A situação é muito tensa, Misato leva um tiro. E nesse momento bastante delicado, ela conversa com ele, encorajando ele mais uma vez. E de repente ela beija a boca dele. A princípio, para quem não conhece Evangelion, vai achar que é pedofilia. A minha interpretação para esse momento é a seguinte: eles passaram por muitas coisas. Shinji passou por muitas coisas, Misato passou por muitas coisas. Misato descobriu um mar de mentiras. E pelo menos naquele momento ela poderia fazer alguma coisa para poder ajudar. E como o Shinji é um garoto, e talvez não tenha nenhuma outra coisa que tenha se passado na cabeça dela para poder dar uma encorajação, uma coisa mais real para ele, ela resolveu beijar a boca dele. Para que ele sentisse o que é um calor de um beijo de uma pessoa, para que ele sentisse o carinho de uma mulher, coisa que ele não sentiu diretamente, para que ele tivesse esperança que se ele conseguisse salvar a humanidade, ele poderia sentir isso de uma outra pessoa, de pessoas que gostam dele. E em nenhum momento eu encarei que aquilo dali foi intencional, até porque tá tudo indo pros ares. Como que de repente, do nada, a Misato resolve beijar ele, sendo que a Misato nunca demonstrou sentimentos e paixão por ele. E tem mais, Misato tem 29 anos e o Shinji tem 14 anos de idade. É evidente que Misato sempre amou o Kaji. É mais uma maneira que ela tem para poder encorajar o Shinji. Depois dessa cena, ela fala ainda para ele que quando ele voltar, vai ter muito mais daquilo. Algumas pessoas acham até que ela, se ele voltasse, no caso, ela voltaria a beijar ele de novo. Provavelmente, cara, isso não ia rolar. Primeiro, pro Shinji aceitar uma situação como essa, ele teria que estar no mínimo louco. Porque ele é um cara retraído, ele é um cara que às vezes é movido por forças emocionais muito fortes. O cara salva o mundo, volta e fala pra Misato: "Ei, querida, vem se deitar comigo." Ah, isso não rola, cara. O Shinji não é esse tipo de pessoa. Misato também não é esse tipo de pessoa. Sim, se ele voltasse, ele poderia sim ter um outro beijo, mas não necessariamente da Misato. Poderia ser de uma outra garota que ele goste. Por exemplo, a Rei, se voltasse. A Asuka, se voltasse. Ou alguma outra garota aí, se voltasse, porque a coisa tava feia. É um beijo simbólico de demonstrar para ele como é se sentir vivo. Para algumas pessoas, para alguns seres humanos, existem certas maneiras de se sentir vivo. Alguns é tomando água, alguns é jogando videogame, alguns é fazendo vídeo pro YouTube. Para alguns é um relacionamento com uma outra pessoa. Beijar, ser pai, ser mãe. São várias interpretações do sentimento humano para o sentido viver. E talvez a única coisa que faltava para o Shinji se sentir vivo era uma afeição de uma mulher por ele. Se ele não teve de pai, não teve de mãe, de um irmão que fosse, nada poderia impedir ele de conhecer uma garota e de namorar com ela, de gostar dela, de se sentir bem, apaixonado. E muito mais ainda se essa garota retribuir para ele esse mesmo sentimento. Só que quando ela falou isso e ele se foi, ela tinha certeza de uma coisa, que ela ia morrer. Entendeu agora? Se o Shinji voltasse, se desse tudo bem, Misato não estaria entre eles, porque ela estaria morta. O tiro que ela levou nas costas feriu tanto ela que ela não resistiu e depois morreu. Ou seja, é mais uma evidência que ela tinha, né, como a última proposta que ela tinha para poder encorajar o Shinji. E por que esse beijo é
tão comentado, é tão emblemático, é tão mitológico assim? Porque depois de tudo que aconteceu em 26 episódios, o que aconteceu em um filme, com a grandeza que é os personagens do Evangelion, Shinji e Misato, um beijo totalmente involuntário por pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento amoroso, tá? E de repente isso acontece, vira uma coisa assim incrível. Mas isso, galera, é uma interpretação que eu tive. Você provavelmente deve ter tido uma outra interpretação. Beleza? Então, galera, análise feita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido a esse e outros vídeos do Dogma. O Dogma está no Twitter, no Facebook. Se você gostou, senta o dedo no like. E gostou mais ainda, compartilha e mostra pra esse mundão que tem um canal de Evangelho no YouTube. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom e sempre. E fui!